Sempre alerta, bons ventos! Sejam muito bem-vindos ao Dicas a Bordo de número 88, onde nós vamos falar a diferença entre milha náutica e nós. Pessoal, é muito recorrente a questão, a dúvida de qual é a diferença entre nós e milhas náuticas. Então nós vamos nos ocupar nesse vídeo aqui de apresentar para vocês a diferença, a origem do termo nó, a origem do termo milha náutica, de onde que vem isso aí e como ela é empregada em navegação. Navegação, tudo é diferente. Nos acompanhe aí até o final. Não deixe de se inscrever, não deixe de apertar o sininho para receber as notificações dos vídeos que nós temos feito para vocês. Não se esqueça de compartilhar, de comentar aqui no canal, ok? E de acompanhar também, ó, tá aqui embaixo a indicação, o Instagram Dicas a Bordo 2020, onde nós vamos postando aí durante a semana, durante os dias, sempre alguma novidade aí, tá bom? Sem se esquecer que esse canal é um canal feito por escoteiro, para escoteiro. Sempre alerta, bons ventos! Quando nós estamos num veículo, nós usamos a medida de velocidade quilômetros/hora, pelo menos aqui no Brasil, ok? E nós também utilizamos a medida quilômetros para medir uma distância entre ponto A e o ponto B. Então, dizemos assim, estamos dirigindo a 100 km por hora. E o nosso destino está a 100 km de distância. Portanto, teremos aí o tempo de viagem aproximado de 1 hora. Mas, em náutica, é diferente. Tudo é muito mais interessante em náutica. Presta atenção aí. Quando nós estamos navegando e nós plotamos na tela radar um objeto, seja uma ilha ou uma embarcação, nós precisamos determinar a distância que nós nos encontramos desse objeto. Para isso, calcularmos a distância, nós precisamos também saber qual é o tempo de alcance desse objeto. Por isso, nós precisamos saber as medidas de milhas náuticas e de velocidade, nós. Às vezes a gente está fazendo filmagem, né? E ó, quem que aparece? Ó, o Brutus. Aparece aqui porque ele quer aparecer. Ele quer aparecer no vídeo, ó, dá uma olhada. A cara de pau desse pitbull. Voltemos. Então, nós já demos uma indicação. Em náutica, a distância, ela é dada em milhas náuticas. E a velocidade, ela é dada em nós. Agora, quanto é um nó? Ou quanto é uma milha? Então, veja só. Uma milha náutica, ela equivale a 1.852 metros. E o nó? Um nó equivale a 1.852 metros. Exatamente a mesma medida. Mas se é a mesma medida, por que a gente fica complicando? Bom, não é apenas porque nós estamos falando sobre náutica e marinharia, onde tudo é muito mais tradicional. É porque as medidas elas foram construídas, elas foram descobertas, desenvolvidas em tempos diferentes. E como em marinharia a cultura e as tradições são muito valorizadas, permaneceu até os nossos dias de hoje a medida de milhas náuticas e a medida de nós. Quando falamos de nós temos que saber que a unidade deriva de um sistema de medição de velocidade bastante primitivo, chamado barquinha, que começou a ser utilizado no século XVI. O instrumento não consistia mais do que um cabo amarrado, tendo num dos chicotes desse cabo uma prancha de madeira pesada, e do outro lado esse cabo estava enrolado em um carretel. Esse cabo ele era marcado com nós em intervalos regulares de aproximadamente 14,5 metros. Quando o piloto ou o comandante da nau desejava saber a velocidade a que estava navegando, a prancha era lançada ao mar e ela começava a puxar todo aquele cabo que estava enrolado no carretel. E colocava-se uma ampulheta e o piloto observava quantos nós se desenrolava em um determinado período de tempo. Atualmente, esse método rudimentar não é mais utilizado, mas a palavra nó continua em voga para calcular a velocidade das embarcações em todo o mundo.
Vocês se lembram que nós dissemos que as medidas se mantiveram principalmente pela tradição, mas também por uma questão de terem sido estabelecidas em tempos diferentes. A milha náutica ela foi estabelecida em 1929 durante a Conferência Hidrográfica Internacional Extraordinária, onde se estabeleceu que uma milha náutica ela seria equivalente a 1 minuto de grau no círculo máximo da Terra, que é o Equador. E aí, quando mediram a distância física deste 1 minuto de grau, verificou-se que era de 1.852 metros. Agora, como é que nós chegamos a 1.852 metros? Acompanhe o raciocínio que você vai ver que é muito fácil de entender. O Equador possui 40 mil quilômetros de distância. Você vai dividi-lo por 360, que é a quantidade de graus que existe num círculo. Você vai obter como resultado 111,111 quilômetros. Essa distância é equivalente a 1 grau ou 1 hora. Se você dividir a hora 111,111 por 60, você terá o valor de cada minuto. 1 minuto equivale a 1,852 metros. E onde é que nós vamos nos utilizar de todo esse conhecimento? Obviamente que é na leitura da carta, no emprego, no uso da carta náutica, quando nós temos que estabelecer a que distância nós estamos de um determinado ponto e quanto tempo de navegação nós teremos para alcançar aquele ponto em segurança. Uma dica que nós deixamos é, se você quer saber a velocidade que você está andando, você tem que dividir a distância que você já percorreu pelo tempo gasto. Agora, se você quer saber a distância que você percorreu, você tem que multiplicar velocidade vezes tempo. E finalmente, se você quer saber quanto tempo você tem ainda de navegação para alcançar um determinado alvo, você tem que dividir a distância restante pela sua velocidade atual. Isso vai ajudá-lo a saber que, se você tem uma distância sabida de um ponto A e um ponto B, uma velocidade estimada, 5 nós, 6 nós, você consegue calcular quanto tempo você demora para chegar naquele local. Isso vai facilitar muito e te dar muita segurança na sua navegação. Veja o exemplo a seguir. Você deseja navegar entre o ponto A e B e você sabe que a distância entre eles é de 30 milhas náuticas e a velocidade que você possui de 5 nós. Quanto tempo você demorará para chegar até o ponto B? Seu tempo de viagem será a sua distância, 30 milhas, dividido pela sua velocidade média, 5 nós. Portanto, 6 horas de navegação. Essa regra pode ser facilmente utilizada junto com os escoteiros, sêniores e pioneiros e até talvez lobinhos para um jogo onde se meça na carta náutica as distâncias entre pontos e se estabelecendo pela chefia a velocidade de cada embarcação representada por uma patrulha. Então, recapitulando, o nó é uma medida que foi estabelecida lá no passado longínquo, na época das naus, das caravelas e tudo mais. Então, era um cabo que era jogado na água e que possuía nós com uma distância de 14,5 metros entre si. E a cada minuto, o piloto, o comandante, contava quantos nós haviam passado pela mão do marinheiro, portanto, quantos nós a velocidade do barco estava. Já a milha náutica, ela vem ser estabelecida em 1929, veja, depois da Primeira Guerra Mundial, então já os navios, a navegação já era muito forte. E qual foi o padrão que se estabeleceu? Pegaram a circunferência do Equador, 40 mil quilômetros, e se dividiu pela quantidade de graus que existe no círculo, 360. Cada grau foi calculado e encontrou-se a distância de 111 quilômetros.
Ora, 1 grau é igual a 1 hora. 1 hora possui 60 minutos. Dividiu-se os 111 km, 111 metros por 60 e chegou-se à distância do minuto, que é de 1.852 metros. Então, senhores, é por isso que em náutica, né, nós medimos a distância em milhas náuticas e a velocidade em nós, em que pese ambas terem a mesma medida, 1.852 metros. Muito bem, espero que vocês tenham compreendido, entendido aí e extinguido, né, a dúvida com relação à milha náutica e o nó, e que você tenha, sobretudo, se divertido. E disso aí, ó, ideias para jogos com os nossos escoteiros e maior segurança das nossas navegações aos nossos capitães aí que estão assistindo o nosso vídeo. Pois bem, senhores, espero que você tenha gostado, que tenha permanecido até agora, até esse momento. Pode parecer extremamente básico para alguns de vocês esse assunto que eu tratei, mas olha, gera muita dúvida, pode ter certeza. Então, obrigado por você ter ficado conosco. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí, aperta o sininho, deixa aí o seu comentário, o seu like, que é muito importante para o nosso canal. Deixe os seus comentários aqui no canal do YouTube e, sobretudo, saiba que esse canal é um canal feito, ó, por escoteiro, para escoteiro. Sempre alerta. Bons ventos!